Gálatas capítulo 1. Não, desculpa, vamos abrir no 3. Gálatas capítulo 3, versículo aqui é o 1. Vamos ler do 1 até o 5. Todos acharam? Diz assim: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar no esforço próprio ou na carne? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Será que foi inútil? Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado por podermos abrir na carta de Paulo, falando sobre a história de uma das igrejas, da qual nós extraímos tanto conhecimento, tantos princípios, tantos mandamentos, tantas ações do Senhor, tanta doutrina para as nossas vidas. Que o Senhor venha usar, Deus, dos poucos versículos que vamos ler, para aprendermos mais de Ti e para podermos, Senhor Deus, ministrar, Pai querido, uns aos outros a Tua santa e bendita palavra, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Paulo inicia o capítulo 3 chamando os gálatas de tolos ou de insensatos. E ele chama a atenção fazendo uma pergunta: por qual meio vocês receberam o Espírito de Deus e os frutos de Deus? Foi através do quê? Da lei? Ou do Evangelho da graça? A igreja estava sendo bombardeada com pessoas vindo com filosofias e ensinos judaizantes. E os gálatas estavam sendo induzidos por essas pessoas. E aquilo que tinha nascido com tanta singeleza, com tanta firmeza, estava se desmoronando, porque o povo daquela igreja, não uma pessoa, não duas, mas a igreja como toda, estava se desviando do verdadeiro evangelho de Jesus. Depois de ter pregado o evangelho da graça de Deus, através da graça em Jesus, Paulo expõe a preocupação dele com os falsos ensinos que poderiam, como diz ele aqui, enfeitiçar a vida e a visão da igreja. Enfeitiçar. Ele faz a pergunta: quem os enfeitiçou? O primeiro adjetivo que ele usa para os gálatas é tolos, insensatos. A palavra tolo se apresenta na Bíblia de várias formas e mostra por que Paulo chama esses irmãos de tolos. Veja o Evangelho de Lucas, capítulo 24. Não desmarque Gálatas, não. Lucas 24,
25. Quem achou pode ler. Lucas 24, 25. Olha só, queridos, como é que Jesus apresenta: nécios, tardios ou lentos para entender. Você já se sentiu assim? Ah, eu sou uma pessoa lenta para entender. Jesus está chamando essas pessoas que são chamadas de insensatos, ou Paulo, dessa mesma forma. São pessoas que têm dificuldade para entender. São lentos. Muito lentos. Um outro versículo que vai nos ajudar é Romanos 1,14. Carta de Paulo, em Romanos capítulo 1, verso 14. Além de lentos para entender, olha aí o que diz esse versículo. Quem achou pode ler. Eu sou devedor tanto a Deus como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Olha só. O que ele chama de ignorante? É a pessoa que trata mal o outro? Que não tem conhecimento. A primeira expressão que nós lemos no Evangelho foi que é lento para entender, e agora que não tem conhecimento. Agora fala para mim, uma pessoa que está 3 dias na igreja em estudo bíblico, grupo pequeno e culto de ensino, assim, toda semana, 3 vezes aprendendo a palavra de Deus durante um ano, ela pode dizer que tem muito conhecimento? Sim ou não? Durante um ano, ela pode dizer que tem muito conhecimento? Não. Infelizmente não. Ela poderia ter ido a 3 cultos só e ter muito conhecimento. Vocês estão entendendo? A questão não é o tanto que você está exposto à palavra somente, mas o quanto você retém dela. O que você retém dela? Sabe uma coisa que mais admirável que eu vi nessas igrejas que eu passei? É que tem pessoas que nunca faltam nos cultos, mas são as pessoas que menos falam da palavra de Deus, e as pessoas que nunca abrem a boca para ensinar os outros. Aí você fica assim, mas fulano que não... Eu tenho uma filha na fé que saudou a igreja que eu estava e foi para uma igreja pentecostal, e lá tinha culto todo dia, encontro de mulheres, reunião de oração, outro dia é vigília, outro dia é bazar, outro dia o grupo de louvor, de ensino, o grupo do coral, e tudo tinha oração de ensino. E aí todo dia quando eu passava na casa dela para tomar um café, ela dizia, todo dia agora eu estou aprendendo a palavra de Deus. E aí eu fiz uma pergunta básica das escrituras. Ela disse assim, isso aí eu ainda não sei não. Mas todo dia tu está na igreja. Então não é porque você está todos os dias na igreja que você tem mais conhecimento. Entendeu? Não é assim. Eu queria que fosse assim. Seria bem lógico. Fulano está todo dia na igreja, vai ter mais conhecimento. Não é. Infelizmente não é. Nesses anos que eu tenho vivido, não tem sido dessa forma. Às vezes uma pessoa vem e surpreende com um culto, retém algo de Deus que vai durar muito tempo. Isso é interessante. Então o insensato aqui é aquele que ele não retém,
Ele não é nem que não sabe, ele não retém a palavra. Além de ser lento, ele não retém a palavra. Um outro versículo é o de Tito. Tito 3:3. Quem achou pode ler. Três, três. Esse estado de insensatez não é estado para crente. Diga comigo. O estado de insensatez não é para crente. Como a gente está vendo no livro de Tito, é coisa para quem vive na desobediência, extraviado, seguindo as paixões. Ó, eles eram insensatos e desobedientes. O insensato tem o costume de desobedecer. É normal para o insensato desobedecer. E ele tinha aqui, ó, faziam coisas detestáveis, odiando uns aos outros. Quando a gente olha isso aqui, a gente percebe que Paulo está deixando claro para nós que essa insensatez é um estado de qualidade mental. Não é que essa pessoa ela tem doença mental. É um estado de qualidade mental. Sabe? Eu estava com uma pessoa ontem contando o meu testemunho para a vida dela. E quando eu contava a história, aquela história que eu tenho com meu pai, ela começava a chorar. Aí eu vi ali, eu disse assim, Pacho, acho que esse é o momento de entrar agora com... Quando eu vi a pessoa quebrantada, chorando, eu entrei com o evangelho. Quando eu entrei com o evangelho, a pessoa se armou assim, ó. Se armou. Não é assim não. Eu disse assim, nem existe inferno. Ela disse assim para mim. Deus vai salvar todo mundo. Aí eu disse assim, se a senhora estiver certa, a Bíblia está errada. Ela, é possível que a sua Bíblia esteja errada. É possível que a sua Bíblia esteja errada. Aí eu olhei e percebi que as pessoas até se emocionam com as histórias que contamos, mas quando vai entrar na questão de Jesus, elas se colocam novamente como inimigas de Deus e do Evangelho. Vocês estão entendendo? Então ele, acho bonito as músicas que vocês cantam, acho bonito os testemunhos de transformação, mas quando entra sobre a questão de Jesus e o pecado e a condenação eterna, não. Por quê? Porque vai mexer na minha vida de insensato, essa vida de desobediência. Porque sabe que o caminho de Jesus é para cá e a vida daquela pessoa é para o outro lado. E para que ela assuma que precisa de Jesus, ela precisa pegar o caminho dela, largar o caminho dela e abraçar o caminho de Jesus. Então, quando a gente vê uma pessoa dessa, diz assim, a pessoa é doente mental. Não é, porque é médica, é dentista, é filósofo, é tudo. Tem mais diplomas do que todos nós juntos aqui. Só que a questão é, a pessoa é insensata, é um estado de qualidade mental em relação ao Evangelho. Então, a mente dela em relação ao Evangelho, como diz o próprio Paulo, está obscurecida. Está entendendo? E o que Paulo está repreendendo de acordo com todos esses versículos que nós lemos aí, esses 3 versículos? Ele está repreendendo a igreja a não agir dessa forma.
porque é mesmo que agir como um ímpio. Tolo não se refere, não é a perda das faculdades mentais aqui, como diz aqui o Paulo, mas sim é um descuido pecaminoso de não usar a sua mente ou a sua capacidade mental para o melhor proveito na vida com Jesus. Quando eu digo, não, com Jesus não, do meu jeito sim. Essa atitude, essa posição é o que Paulo está dizendo assim, ó, isso é insensatez. Acabamos de ler, logo no início do culto, que tudo é para Ele, por meio dele. Paulo também diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, quando eu creio em Jesus, a minha vida é canalizada para agradar a outro, não é mais a mim mesmo. Eu vivo que nem o ensino do Paulo, eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, eu vivo para Ele. Então, quando eu tenho esse descuido de pensar em como agradar a Ele, como viver da melhor forma para agradar a Deus, esse descuido, essa forma de pensar, Paulo chama de insensatez. Ao ouvir os argumentos dos legalistas judaizantes que se infiltravam nas igrejas, os gálatas, eles não eram lerdos no pensar, não, eles eram inteligentes, mas eles eram irreflexivos. Eram pessoas com capacidade mental de pensar com lógica, mas eles não refletiam. Olha, essa minha forma de pensar está errada. Eles não refletiam. Eles não eram ignorantes, mas eram insensatos. Eles não eram estúpidos, mas eram tolos e facilmente enganados, como diz, acho que o versículo 3 de Gálatas 3:3. Volte lá. Gálatas 3:3. Olha o que diz. Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Ele faz a pergunta mais lógica, com muita lógica, né? O 3:2, né? Será que vocês não são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora o quê? Aperfeiçoar pelo esforço próprio ou pela carne? Quer começar no Espírito e terminar na carne? Você já viu, já se sentiu dessa forma? Irmão, eu comecei bem no Espírito Santo, minha vida está na carne, estou fazendo tudo pelo meu esforço próprio. Antes eu era dirigido por Deus, agora eu estou sendo dirigido pela minha própria vontade, pelo meu próprio desejo. O Paulo está chamando essas pessoas que vivem com essa qualidade mental, que vivem dessa maneira, de insensatos. A grande questão aqui é trocar a verdade do Evangelho por uma mentira ritualística. E o Paulo, eu digo que ele é suspeito para falar, porque Paulo era judeu. Paulo poderia muito bem dizer assim: gente, são amigos meus judeus, essas pessoas que estão trazendo esses ensinos, né? Aceita, eu também sou judeu. Mas não, ele sabe que a salvação não vem pelos ritos judaicos. Vocês estão entendendo? A salvação não vem por nenhum rito judaico.
O único rito judaico do qual a salvação se estabeleceu foi o sacrifício do cordeiro. Foi o único. E do qual não foi um cordeiro, foi um homem chamado Jesus, que se ofereceu em forma de cordeiro. É por isso que nós não podemos crer em nenhum fato que vá trazer alguma coisa na nossa igreja pelo algum ritual no Antigo Testamento. Vocês estão entendendo? Tem igrejas que pegam e tocam chofar, lembrando do chamado das tribos do Antigo Testamento, né? Outros usando estola sacerdotal, está entendendo? Outros que ainda querem trazer a simbologia da aliança da circuncisão para o tempo de hoje, entendeu? Não tem como, queridos. Não tem como. Entendeu? A circuncisão lá tem um objetivo lá. Para nós aqui, é aqui, ó. Estão entendendo? É aqui. Quando Jesus veio, ele estabeleceu o quê? Uma nova aliança. Então, quando ele estabelece uma nova aliança, o que você faz com a velha? Mais nada. Você vai só para aprender. Ela vai servir para você entender como você chegou até a nova, né? Mas ela não tem mais poder na tua vida. A antiga aliança não tem mais. As alianças de Abraão não tem mais poder sobre nossas vidas. O que tem poder é temos hoje no sangue de Jesus, do qual nós estamos hoje celebrando. Vamos celebrar daqui a pouco, lembrando o que Jesus disse: esse é o sangue da nova e eterna aliança. Era tolice trocar o evangelho de Jesus pelas mentiras das filosofias e ensinos judaicos. Era tolice trocar a paz de espírito em Jesus pela inquietação da lei. Só existem 300 e poucas leis. Só existem 300 e poucas leis. E os judeus conseguiram multiplicar elas para mais de 1000. Só de invenção humana. Vocês estão entendendo? Então isso deixa até o homem inquieto. Posso cuspir? Posso comer isso, posso comer aquilo, é um monte de coisa. E Jesus, ele viveu de uma forma tão livre dentro do contexto judaico que incomodava colher espiga no sábado, incomodava curar um enfermo no sábado, né? Por causa de tanta lei que trazia inquietação, então e tirava a paz. Nem o judeu mesmo consegue viver. Nem o judeu que nasce hoje não quer nem saber de conhecer os ensinos da lei. Ele sabe uma meia dúzia ali e diz: isso aqui tá bom. Ele não está atrás, ele não quer ser rabino, entendeu? Era tolice trocar a certeza da salvação pela dúvida. Pela dúvida. Porque quando você vive de ritual, você não sabe se você vai ser salvo. Você acha que você vai ser salvo pelo ritual. É tolice trocar a alegria do Senhor pelo medo. Quando você tem Jesus, você vive na alegria do Senhor, do contentamento do Senhor. E quando você vive de ritual, você fica assim: meu Deus, se eu faltar o culto de Santa Ceia, meu Deus, mentir para minha filha, vou queimar no mármore do inferno. Vive no medo. Vocês estão entendendo?
Era tolice trocar a liberdade pela escravidão da lei. Isso era uma grande tolice. Profundamente comovido, o apóstolo Paulo, ele parece estar aqui contristado com a igreja dos Gálatas. Ele faz a pergunta: quem os enfeitiçou? Ele sabe quem eram as pessoas. Ele sabia que tinham sido os judaizantes que estavam trazendo a filosofia, o ensino judaico para dentro da igreja. Mas ele faz perguntas específicas. Quem é essa pessoa que está enfeitiçando vocês? No grego, a palavra enfeitiçar sempre se refere a uma expressão ligada à feitiçaria, como alguém que recebeu algo que traz uma maldição para a vida da pessoa. Paulo não está se referindo aqui a feiticeiro ou a pessoas que buscam a feitiçaria, mas está se referindo aos judaizantes que estavam enfeitiçando os gálatas através de seus ensinamentos, acrescentando sobre a fé em Jesus os rituais judaicos da lei de Moisés. Os gálatas, eles não se deram de conta de que o Cristo que eles creram desde o começo era suficiente para eles. Havia, parece que, uma busca por algo a mais que fosse acrescentado ao evangelho que eles receberam. Isso é preocupante. Isso a gente tem que parar e pensar. Isso pode acontecer comigo? De eu começar tão bem na minha fé, começar tão bem no Espírito, e de repente eu aparecer uma pessoa dizendo algo e eu rapidamente ser enganado? Vocês lembram que Paulo disse assim: olha, quando eu for embora virão os lobos? Lembra disso? E vão se infiltrar, e vão ensinar, vão trazer prejuízo. Gente, a gente vai caminhando na fé e cuidando de algumas igrejas. A gente vai, depois eu vou entrando no YouTube das igrejas que eu passei, vendo os cultos, e aí a gente vai identificando os lobos no meio do culto, ensinando. Aí você fica assim: como é que fulano não viu esse lobo aí? Como é que ciclano que eu discipulei não viu esse lobo aí? O que faz uma igreja? Ele está falando com a igreja, ele não está falando com um monte de descrentes. O que faz uma igreja não fazer nada com tudo que ela aprende de correto do apóstolo Paulo? O que faz uma igreja agir dessa forma? Aceitar qualquer pessoa que venha, fale bonito, ou seja interessante, ou pareça que é um cristão. O que faz uma igreja ser enganada? O Paulo é tão específico com os Gálatas, que lá no versículo 8 do capítulo 1, acho que é Gálatas 1:8, né? Olha aí. Deixa eu ver se eu estou certo. Ele usa uma expressão muito forte. Gálatas 1:8, acharam? Quem achou pode ler. Ou seja, amaldiçoado, né? Então, olha o que ele está dizendo. Se alguém acrescenta, ele está falando para a mesma igreja, tá, gente? Nem saiu do mesmo livro. Se vier outra pessoa acrescentando algo a mais ao evangelho que vocês ouviram, a simplicidade desse evangelho que vocês ouviram, essa pessoa está trazendo algo maldito ou anátema. O que é o anátema? É alguém colocado sob maldição. É alguém rejeitado por Deus e separado para a destruição. É pesado isso. É muito pesado. Então, ele está falando uma igreja
que pode estar saindo do estado de serviço a Deus, dedicado a Deus, para ir para um estado de destruição. De destruição. O que Paulo queria dizer era: vocês estão voltando a viver como ímpios. Vocês estão voltando a viver como insensatos. Ele diz, mesmo que um anjo desça do céu. Paulo, ele chega é hipérbole, né? Que faz exagero, né? Faz exagero, né? Estica a baladeira, né? Ele faz essa hipérbole grande aqui. Se um anjo descer, ensinar algo diferente do evangelho que eu vos ensinei, isso é maldição. Isso é maldito. Eu estava na igreja uma vez, eu fui pregar na Assembleia de Deus, no pé 100. E aí eu sentei do lado do pastor, ele diz assim, e aí ele soube que eu era... Como é que eu chamo? Como é que eu me denomino? Tradicional, né? Não era pentecostal, né? Era mais reformado. Aí diz, rapaz, eu amo o ensino de vocês. Eu queria até que a minha igreja tivesse condições de ser assim, mas tem como não. Isso eu no púlpito lá com ele, com o pessoal louvando e ele conversando comigo. Aí eu disse, mas por que, pastor? Aí eu disse, irmão, o pessoal aqui acredita em qualquer coisa. Aí eu disse, não, o senhor não está falando sério não. Você quer ver, eu provo para você. Aí a pessoa estava cantando, ele tomou o microfone da pessoa que estava cantando, disse assim, eu estou vendo, ele falando, ele fingiu. Eu estou vendo um anjo entrando com a chave, ele vai dar para uma pessoa. Gente, que serviço. O rebuliço para pegar essa chave. Nossa, tinha uma mulher lá que eu achava que ela era paralítica, no instante se levantou. Queria pegar a chave, tome gente, aquele monte de mão no corredor, ninguém estava vendo. Aí ele olhou assim para mim e disse assim, tá vendo? Eu estava atrás dele, ele fez assim, tá vendo? Tu acha que é fácil ensinar um povo desse? Parece que é mais fácil aceitar algo fora do evangelho do que o verdadeiro evangelho. Isso Paulo chama de um povo insensato, enfeitiçado. Alguém é responsável por esse feitiço. Daqui a pouco nós vamos ver no final que estado tua vida pode estar que pode levar a você ficar dessa forma também. Vamos já ver. Paulo mostra que a forma como Cristo foi apresentado a eles foi a forma como eles deveriam viver, a forma como eles foram chamados por Deus. Veja o versículo 6 do capítulo 3. Versículo 6. Era o 3 que a gente começou a ler? Não, 1. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é 1:6. É 1:6. 1:6. Leia aí para mim, por favor. Ele não está considerando que essa nova forma de viver o evangelho seja o evangelho. Ele diz para outro evangelho, não é o evangelho de Jesus. Vocês estão entendendo? E ele diz aqui uma coisa muito interessante nesse versículo. Estão abandonando rapidamente aquele que o chamou.
Paulo trabalhou o ensino nessa igreja de tal forma que eles tinham convicção do chamado deles. Era um povo que entendeu, viu, Eliane? Eles entenderam que quando se converteram, Deus tinha algo para eles fazerem. Deus tinha um dom para eles exercerem. Deus tinha algo para se revelar a eles todos os dias, chamando, convocando, ensinando, corrigindo. O chamado tem todos esses ingredientes. Tem gente que acha que chamado é só chamar para servir em um ministério. Não, o chamado tem todos esses ingredientes. É o dia que Deus, um dia Deus vai me corrigindo, outro dia o Senhor vai me dando palavra, outro dia o Senhor vai me ajudando a expulsar um demônio, outro dia o Senhor vai me ajudando a discipular outra pessoa, outro dia eu não consigo, outro dia o Senhor me ajuda, me levanta e eu consigo. Tudo isso está no chamado do crente. Tem uma coisa que, se ainda tem aqui hoje, eu quero repreender para que vá lá para os quintos dos infernos aqui na igreja. Era a questão que as pessoas não queriam fazer as coisas para Deus aqui na igreja, porque tinham medo de errar, como se elas fossem perfeitas e não poderiam fazer errado. Vocês viram hoje, eu esqueci de botar o capotrate Não tenho problema com isso. Não tenho medo de errar. Entendeu? Porque eu sou isso mesmo. Vocês estão entendendo? Eu sou isso mesmo. Vamos corrigir, vamos começar de novo, vamos de novo. Mas aqui tinha um negócio que eu espero que não tenha mais, porque não tem mais não, né, Antônio? Esse negócio de, eu não sei expor de novo a palavra, eu não sei. Isso é uma desgraça para a igreja. Isso é uma desgraça para a igreja. Vai sempre levar a igreja para o buraco. Entendeu? Essa igreja aqui não era assim. Eles sabiam o que tinham que fazer. Por isso que ele diz aqui, ó. Eles estão saindo do chamado que Deus tinha dado a ele, pela graça em Jesus. Tinham sido chamados, eles sabiam o que tinham que fazer. Na China, quando as pessoas se convertem, os irmãos recebem o novo convertido dessa forma. Agora o Senhor Jesus tem novos braços para abraçar os irmãos, tem novas pernas para ir até outras pessoas para evangelizar. Jesus agora tem uma nova boca para pregar o evangelho. Então, quando as pessoas se convertem na China, os irmãos novos convertidos já sabem que vão ter que usar o seu corpo para servir a Deus. Não é para ficar sentado assistindo o culto e recebendo boas mensagens. Então, quando a gente olha isso, eles tinham certeza, convicção do chamado, mas eles estavam se desviando disso. Aí a pergunta é: dá para se desviar do chamado? Está aqui. Está aqui. Está ou não está? Descrito aí. Paulo está batendo na tecla aqui direto. O chamado de Deus para a igreja envolve algumas coisas. Deixa eu citar alguns versículos para você compreender. O chamado de Deus envolve algo que está em Romanos 8,30. Veja comigo. Romanos 8,30. Quem achou pode ler. Olha só, o chamado de Deus envolve o chamado, a justificação e a glorificação.
Chamado é quando você começa. Justificação é no processo, você começa a compreender que você foi justificado em Cristo. Você está sendo discipulado, ensinado, doutrinado. E glorificação é aonde, queridos? Quando você entrar na glória. Então o que ele está dizendo? O chamado tem a ver com toda a tua vida, desde que você encontra com Jesus até chegar no céu. Amém? Então tem a ver com toda a tua história, toda a tua trajetória como crente em Jesus. O chamado não tem a ver com o serviço na igreja só, não é só isso, entendeu? Não é só isso. Vamos ver outra coisa. 1 Timóteo 1,9. 1 Timóteo 1,9. O que diz? Acharam? O que diz? Desculpa, 1 Timóteo é 1,9. Deixa eu ver aqui. Vai, continua lendo. Acho que eu errei aqui a referência. Deixa eu ver se é 2 Timóteo, desculpa. Espera aí. Deixa eu ver se é 2 Timóteo. 2 Timóteo, desculpa. Eu errei aqui o númerozinho. Olha eu errando de novo, né? 2 Timóteo 1,9. Pode ler. 1,9? 2 Timóteo 1,9. Quem nos salvou nos chamou com a santa vocação, não em virtude de nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Olha só, ele chama esse chamado de santa vocação. Entendeu? Sabe, Lincoln, quando você está pregando aqui, isso é uma santa vocação de ministrar a palavra de Deus. Sabe, Rosinha, quando você está ensinando as crianças, isso é uma santa vocação. Sabe, Eliane, quando você está evangelizando a sua vizinha, o seu vizinho, isso é uma santa vocação. Sabe, quando você está usando a sua boca para ministrar a vida de outras pessoas, isso é uma santa vocação. Precisamos ver dessa forma. Não é uma tarefa da igreja, não é uma obrigação que é imposta da igreja para as pessoas, é uma santa vocação. Então o chamado ele envolve isso. Então eu faço porque é uma santa vocação que Deus me deu. Efésios 4:1. Vamos ver se eu acertei essa. Efésios 4:1. Olha outro aspecto desse chamado, dessa convocação que o Senhor nos faz. Isso. Andar, quando eu sou uma pessoa que chamada por Deus, que Deus me chamou, me vocacionou, Ele faz com que eu tenha um testemunho digno diante dos descrentes. Vocês estão entendendo? O chamado em Deus, o chamado em Cristo, ele não faz força para dar testemunho. Entendeu? Já viu que as pessoas fazem força para dar o testemunho? Ele não faz força porque é natural para ele dar testemunho, falar de Jesus. Ele, como diz aqui, ele anda de modo digno da vocação. De acordo com o Cristo que o chamou, ele vai fazer igualzinho, é imitar Jesus. Lá no Mateus 28,
18, 19, diz que vão por todo mundo, prega o evangelho e ensinando a guardar tudo que vos tenho ensinado. Jesus disse isso. A vocação, esse chamado, tem a ver com isso, de estar passando ao outro o que você tem aprendido. Pergunte para o seu irmão que está do seu lado: quem você ensinou a palavra de Deus essa semana? Pergunte para o seu irmão que está do seu lado: quem foi? Responde aí, se você tem alguém. Responde. Vocês estão entendendo? Se você não tem resposta, é porque está acontecendo alguma coisa errada com você. E talvez seja a mesma coisa errada que aconteceu com a igreja do Gálatas. O problema dos Gálatas é que eles estavam, sabe como? Parados nas atividades do reino. Parados. Quando você fica parado nas atividades do reino, na vocação, no chamado que Deus te deu, sabe o que é que acontece com você? Qualquer tolo, filósofo, pessoa que venha com ensino falso, que te der uma palavra, você vai ouvir. E é impressionante, para ensinar coisa errada, alguém que está parado na sua fé, no instante aprende o errado. Já quando você está ativo, evangelizando, estudando, buscando, como um vocacionado, vivendo de forma digna do reino, da vocação santa, na hora que a pessoa, um judaizante como esse aqui, quer chegar perto de você, ele vai pensar duas vezes antes de chegar perto de você. Ele vai até medir as palavras quando se referir a você. Mas quando você está parado, no instante você vira um alvo e facilmente enganado. Quando paramos, logo aparecem os lobos. Diga para o seu irmão: se você parar, o lobo aparece. Sabe aquela expressão que o Pedro usou? Que o inimigo anda ao derredor, né? O inimigo anda ao derredor, né? Procurando alguém para devorar. Quando você para, ele não anda mais ao derredor. Ele entra no círculo e lhe ataca. Ele não fica só ao derredor, ele vai até você. É desse jeito. E como é que Paulo chama essas pessoas que são alcançadas pelo engano? São cansadas por esse tipo de lobo. Ele diz assim, ele chama de tolo, insensato, enfeitiçado. Foi enfeitiçado. Vai entrar no estado de maldição. Maldição. É estranho. Ele está falando com crente mesmo? É. Porque crente está acostumado que agora é só vitória, agora é só bênção, nenhuma praga me alcançará, nada chegará à tua tenda. Nem assim que o crente anda, né? Mas crente entra em estado de maldição? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Qual o único mandamento com promessa? Honrar pai e mãe. Se o Arnaldo, filho, desobedecer a mãe dele, viver em desobediência continuamente, vai vir bênção para a vida dele ou é maldição? Só maldição, gente. Só vai dar as coisas erradas na vida dele. Entendeu? A Bíblia diz que a minha palavra tem que ser sim, sim, não, não. Passar disso é do maligno. E quando eu for daqueles que andam só em cima do muro, tentando agradar gregos e atoianos, pessoa de ânimo doble, isso vai fazer eu viver debaixo da bênção de Deus ou em maldição? Maldição. Maldição. Vocês estão entendendo? Então, esta igreja aqui, ela começou a parar de trabalhar, esquecendo o primeiro amor. Começou a ficar
só de espectador. E aí o que acontece? Quando aparecer um lobo, todo mundo diz: esse é de Deus, enviado do Senhor. Já vi isso na igreja que eu passei, ainda estou vendo. Quando paramos, logo aparecem os lobos, irmão. Quando a gente para, logo aparecem também os lodos, né? Jesus disse que quando o Espírito de Deus está dentro da gente, ele forma em nós o quê? Um rio, no nosso interior, rio de água viva, não forma lago. Rio não cria lodo, lago cria, porque a água parada é que cria lodo. Lodo é sujeira. Por que muitas vezes a gente não consegue se movimentar direito? Tem muito lodo, ferrugem. A gente esfria, esquece, começa a aparecer o esquecimento. Ixi, nem lembro mais disso aqui que eu aprendi naquele tempo, no curso de evangelismo, na oração, na vigília. Nem lembro mais, rapaz. Aí começa as palavras a serem roubadas da tua mente, começa a tua vida a esfriar, e aí, como diz Paulo, você se torna um insensato. Eu espero que essa palavra seja um alerta para nossas vidas, porque Paulo usou a carta de Gálatas para fazer esse mesmo alerta. E quando a gente olha isso e diz assim: poxa, talvez os problemas que passamos em nossa igreja sejam só nossos. Não, isso é antigo, irmão. Isso é antigo. E aí me diz agora você, quero agora ouvir você, de acordo com o que você ouviu, viu que o que deixa, faz com que os lobos apareçam, os falsos ensinos apareçam, que haja frieza e insensatez na sua vida, é a igreja ficar parada, cada um não esquecer da sua vocação, do seu chamado. Qual o remédio então? Qual o remédio para isso? Se você fosse o pastor dessa igreja e fosse dar o remédio, de acordo com o que você leu até agora no capítulo 3, você dá que remédio para essa igreja dos Gálatas? Quero ouvi-los. Arnaldinho. É outro evangelho. Mas como é que você traz se ele está enfeitiçado? Ele está aqui enfeitiçado. Tá ou não está? Ele ainda pergunta, quem. Ele não está dizendo assim, vocês serão enfeitiçados. Ele não diz, não, quem os enfeitiçou. Eles já estavam enfeitiçados. Como é que traz o enfeitiçado? Tem que a sexta-feira da libertação. Hein? Fala para mim, se você fosse o Paulo, continuasse, eu terminei a mensagem, agora é a sua opinião. Qual o remédio que você dá para essa igreja dos Gálatas? Talvez seja o seu remédio. Sim, entendi. Muito bem. Alguém mais? Pode falar, é sua opinião. Vocês têm que lembrar, vocês estão falando de uma igreja toda, tá? Não estão falando de uma pessoa, estão falando de uma igreja toda. Como é que você vai resolver? Qual é o remédio que você tem que dar para essa igreja? Eita, língua, que pergunta, né? Não entendi. Sim.
Isso. O enganador geralmente domina. Ele é dominador. E aí as pessoas que não têm espírito de liderança são rapidamente, como dizer assim, vão como um rebanho. Vão como um rebanho. Entendeu? Porque uma coisa que eu aprendi, gente, aprende isso aqui que é maravilhoso. Todo crente é para ser uma influência. Entendeu? Se a Antônia só vem à igreja ou lê a Bíblia aqui só quando o pastor, a Rosinha, bota o nome dela aqui para agora, tá errada ela. Tá agindo como uma tola. Ela tem que chegar, irmão, o que tem aí para mim fazer? Irmão, no WhatsApp, eu quero cantar hoje, quero cantar um hino que eu gostei essa semana. Vocês estão entendendo? Porque se ela ficar parada, o que é que acontece? Cria lodo, Antônio. Cria lodo, vira lagoa verde, aquela lagoa bem verde, escura, cheia de lodo, nem peixe quer nadar lá. Entendeu? Por isso, aí quando chega um falso mestre, um enganador, aí vê uma Antônia toda ativa, ixi rapaz, aquela senhorinha ali, se aquela senhorinha ali está botando é quente, né? Imagina o Arnaldinho, deve cuspir fogo, deve ser canela de fogo, né? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês estão entendendo? É nem tinha um negão chamado Zulu antigamente, lembra do negão Zulu? Que chamava todo mundo para brigar, né? Aí ele soube, mataram ele, né? Mataram ele saía no todo o Ceará, Nordeste todinho, Pernambuco, chamando para brigar, ganhava, era 1.000 cruzeiros na época, quem derrubasse ele, quem vencesse ele. Aí ele soube da cidade de Mombaça, que lá só tinha cabra macho, os homens lá não apanhavam nem a pau. E lá em Mombaça realmente foi uma das últimas cidades que o pessoal deixou de andar armado. O pessoal andava muito armado, qualquer coisa, briga lá era bala, espingarda, revólver. E aí ele chegou lá em Mombaça, no bar, que tinha um monte de homem lá, quebrando tudo, chutando mesa, tudo. Botou todo mundo para correr, cadê os homens? E todo mundo correu, ficou só um velhinho assim no canto. Aí o Zulu sentou na cadeira que estava lá com ele lá, bateu na mesa assim, só sobrou você, cadê os homens dessa cidade, os machos, os valentão, os matador? Aí o velhinho disse assim, não tem não, moço, tem homem macho, valentão aqui não. Tem não? Botei para correr tudinho. Não, o senhor não botou para correr não. E cadê esses homens valentão? Os homens valentão que tinha aqui eu já matei tudinho. Vocês estão entendendo? Se um membro por mais frágil que pareça, exercer sua vocação, ninguém vai querer chegar perto dele, vai ter medo. Nenhum enganador vai querer chegar perto dele. Vocês estão entendendo? É importante. Qual outro remédio você daria para essa igreja aqui? Tem várias, né? Tem várias doses aqui para dar para essa igreja aqui. Ela merece um tratamento de choque, uma UTI, né? E aí? Qual outro remédio que você ia dar para essa igreja? Além de orar, colocar ela para trabalhar de verdade, testemunhar. O que mais que você ia fazer por ela? O Paulo ele cantou a pedra no primeiro versículo. Isso, exatamente. O Paulo cantou a pedra no primeiro versículo. Quem vos ensinou a largar esse evangelho? Quem vos enfeitiçou? Ele está fazendo a pergunta. Ele está dizendo assim à igreja: gente, identifica quem é a pessoa
que está trazendo prejuízo à igreja. E aí faz o que com ela? É lobo. É lobo. E lobo não é para estar no meio das ovelhas. É lobo. Entendeu? Então, tem várias coisas que você, quando você lê a carta, vai vendo assim, rapaz, o Paulo já estava cantando a pedra para os caras pensar. É só pensar um pouquinho. Só pensar um pouquinho. E quando você vai dando a solução para a igreja, você vai dizendo assim, isso é também a solução para a minha igreja. Vocês estão entendendo? Isso é a solução para a minha igreja. Porque às vezes nós estamos parados, nós não estamos evangelizando, nós não estamos ganhando almas, nós não estamos discipulando os mais novos, entendeu? As pessoas não estão ficando conosco, estamos parados. E a água parada cria lodo. Nós não fomos chamados para ser lagoa, fomos chamados para ser um rio. Amém? Então, que eu espero que essa pequena mensagem possa servir para as suas vidas como serviu para a minha, como edificação, porque o chamado, a atenção que Paulo está fazendo aqui com a igreja dos Gálatas, é o chamado que também Deus pode estar fazendo nessa igreja hoje. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por hoje. Obrigado porque muito já aconteceu nessa igreja, muitas histórias, muitas lutas, e muitos, Senhor Deus, se sentiram cansados, sobrecarregados, e alguns pararam no meio do caminho. A nossa mensagem hoje, Senhor Deus, é para que essas pessoas se ergam, porque o Senhor, como diz a tua palavra, nos chamou, nos justificou e irá nos glorificar. Então não parou a ação do Senhor, não parou o que o Senhor quer fazer no meio da igreja. O que o Senhor faz, o Senhor começa a boa obra e conclui, Senhor Deus. Não parou a obra que o Senhor tem com cada irmão e cada irmã que está aqui nesta noite. Que o Senhor venha abençoar o teu povo, que eles compreendam, Senhor Deus, que precisam ser crentes ativos, crentes, Deus, que trabalham com o Senhor, crentes, Deus, que oram juntos, que lutam uns ao lado dos outros, Deus, contra os falsos ensinamentos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor ensine a igreja, Deus, a vencer juntos, em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia.